Quem tem razão? Então, quem tem razão, o governo deve comprar todas as vacinas, os estados pressionam para que não haja restrições à aquisição das vacinas disponíveis. E é para debater esse assunto que nós contamos com a presença agora do doutor Luiz Ovando, que é deputado federal pelo PSL de Mato Grosso do Sul. Vai participar também do nosso debate a Carmen Zanotto, que é deputada federal pelo Cidadania de Santa Catarina, que é relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. E nós começamos conversando com o doutor Luiz Ovando, que vai falar da posição dele em relação a isso, em relação às vacinas, os procedimentos do governo, da Anvisa, do Ministério da Saúde, tem toda uma logística envolvida. Doutor Luiz Ovando, deputado, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, eu começo então com a sua participação. Como é que o senhor vê essa discussão colocada pelos estados? Olha, Denise, eu particularmente vejo assim com alguma reserva, porque, na verdade, não há motivo para essa discussão, né? Isso já está muito bem estabelecido do ponto de vista legal, com leis, a Lei 13.979, né? A lei, inclusive, mostra, né? Ela é muito clara que em determinadas situações o governo tem que prover a vacina. Agora, o que está intercolocado, o que está posto aí, foi exatamente levantado pelo governador Dória, e já estabeleceu uma data para início, sem passar pela Anvisa. E tem aquelas situações emergenciais que faculta, né, ao executivo, diante de liberações, né, de medicamentos ou vacinas ou qualquer outro procedimento no cenário mundial, quando já comprovado por instituição de peso científico e já liberado, diante de ameaças, o governo pode e deve perfeitamente fazer a compra desses elementos para disponibilizar a sua população. Então, que aí é um certo embate, uma certa mistura, né, de egos, de interesses do ponto de vista político, e que se questiona, não, vai ter, o governo tem que comprar. O governo tem que comprar desde que, uma vez disponibilizado esses elementos para que haja, né, a imunização de parte da população de maior risco, você seguir o trâmite legal de alcance da maioria da população através dos meios, valorizando a nossa Anvisa, que é um órgão respeitável que precisa realmente da nossa consideração. Inclusive agora a Anvisa está sinalizando com essa possibilidade da urgência, né, na liberação das vacinas, do registro. Você acha que é correto esse posicionamento? A questão da urgência, na verdade, nós estamos aprendendo com essa pandemia desde que começou lá em Wuhan, né, em dezembro de 2019, e depois, quando houve a aceitação pela China, né, de que, na verdade, se tratava de uma situação diferente, eles tinham escondidos, é bom que a gente diga isso, né? Eles esconderam, mas que agora não há dúvida disso, nós estamos aprendendo, tem uma série de variáveis em relação ao comportamento clínico, a expressão clínica dessa doença em si. E agora, em relação à vacina, nós também temos muitas dúvidas. Então, na verdade, o que a gente tem que ter é a sabedoria, a tranquilidade, a serenidade de caminhar passo a passo, sem atropelar o processo daquilo que já está muito bem estabelecido. Agora vamos ouvir a deputada Carmen Zanotto, deputada federal pelo Cidadania de Santa Catarina. Deputada, boa tarde. Eu queria a sua palavra a respeito dessa posição. O governo deve comprar todas as vacinas disponíveis. Como é que a senhora vê essa pressão feita pelos estados, por exemplo, em relação ao Coronavac? Boa tarde, Denise, boa tarde a todos que estão nos acompanhando através da Jovem Pan. Deputado Dr. Luiz Ovando, prazer a gente estar aqui neste debate, nós que estamos também atuando no Parlamento Brasileiro, mas muitas vezes à distância. Eu sou da Comissão Externa das Ações de Acompanhamento e Combate ao Covid-19, junto com o Dr. Luizinho, que é o nosso presidente da comissão, e no dia de ontem nós fechamos a 97ª reunião, ou seja, já tivemos 97 reuniões temáticas desde que a gente teve o texto aprovado da emergência sanitária internacional, que eu tive a oportunidade de ser a relatora, tão logo o governo brasileiro encaminhou aqui para a Câmara. Esse texto foi aprovado no mesmo dia, no dia seguinte o Senado Federal, ou seja, em 3 dias nós já tínhamos esta lei. Eu defendo
como enfermeira, como profissional da área da saúde, de que o governo brasileiro adquira todas as vacinas nacionais ou com as parcerias internacionais, que são as nossas vacinas que estão mais avançadas, tanto da Fiocruz quanto do Instituto Butantan, assim como a da Pfizer, que a gente teve a alegria dessa semana de sabermos que o mundo já começa, através do Reino Unido, receber na população em geral as primeiras doses de vacina, desde que essas vacinas tenham a sua segurança e a sua eficácia comprovada. O Programa Nacional de Imunização, que é coordenado pelo Ministério da Saúde, tem 97 anos. O Brasil é o país que mais imuniza a sua população através do Sistema Único de Saúde. Mas a gente precisa de uma ação coordenada. Não dá para a gente não ter uma definição clara, e ontem nós tivemos mais uma vez com a equipe do ministro Pazuello, o secretário de Vigilância em Saúde, o secretário Arnaldo, esteve conosco em 2 das reuniões de ontem, que a nossa comissão, nesta semana, realizou 6 reuniões temáticas com relação ao Covid-19. Nós precisamos que o Plano Nacional dê a diretriz clara das competências. Nós não podemos transformar uma situação que é a situação da proteção à vida das pessoas em uma disputa, como a gente está vendo agora. Eu tenho certeza que o nobre deputado Dr. Luiz concorda comigo nesse sentido. Precisamos de vacina com segurança e eficácia e não de uma corrida desenfreada com relação a quem vai imunizar primeiro. Nós precisamos de vacina dentro de critérios, vacinas que protejam a população brasileira. Não vamos ter vacina para todos os brasileiros no mesmo momento, então os critérios precisam ser pactuados entre estados e municípios e a União. Quem é a população-alvo primeiro? Homens e mulheres acima de 75 anos ou acima de 60 anos, todos os nossos idosos, homens e mulheres, os trabalhadores da área da saúde. Tudo isso depende do quantitativo de vacinas disponíveis que nós vamos ter. A capacidade da indústria, através do nosso Instituto Butantan, quando estiver aprovada, ou através da nossa Fiocruz, a partir de janeiro, que são os indicativos que nós vamos ter. Então, esse planejamento, quem compra seringa, quem compra as agulhas, nós não podemos ter pedidos sendo sobrepostos e uma corrida desenfreada sem a diretriz do Ministério da Saúde. Eu tenho essa preocupação. Estados e municípios precisam se acertar com o Ministério da Saúde e nós, o Parlamento, também somos responsáveis por isso, para ajudar que a gente tenha uma diretriz única e não estados que poderão estar vacinando 100% da população e outros estados nada. O Brasil e esta pandemia precisa ser enfrentada por todos nós com uma diretriz, e essa é a minha preocupação neste momento muito intensa, de que a gente perca o controle com relação à diretriz e à proteção da vida das pessoas. Agora, deputada, a senhora acha que houve atraso do governo na definição da logística de distribuição, de aquisição das vacinas? Houve falta de preparo antecipado mesmo para se ter uma condição de agilizar todo o processo? Denise, eu diria que houveram falas um pouco divergentes que levaram ao momento que nós estamos hoje. Por exemplo, nós há 4, 5 meses atrás já estivemos no Instituto Butantan, assim como estivemos na Fiocruz, mas nós estamos vivendo também um momento que todos nós precisamos compreender. A cada dia nós estamos aprendendo com esta pandemia. O que nós não sabíamos em janeiro, fevereiro, a gente foi aprender em março, abril e maio. Por isso que essa coordenação precisa ser retomada fortemente pelo Ministério da Saúde. Essa é a minha defesa, que o Ministério da Saúde diga com clareza que vai adquirir, e o ministro Pazuello tem feito isso, em especial nesses últimos 2 a 3 dias, dizendo que o Brasil vai adquirir as vacinas, desde que elas tenham a sua segurança e eficácia comprovada. E quando o nosso nobre deputado, doutor Luiz Ovando, coloca da questão das agências, nós temos agora inclusive uma proteção legislativa aprovada por nós aqui no Parlamento, que foi aquele texto apresentado pelo nobre deputado doutor Luizinho, ainda no mês de abril, e passou a ser lei no mês de maio, que é a Lei 14.006, ou 14.006, que trata da excepcionalidade e a permissão de utilização
de medicamentos, equipamentos e insumos estratégicos para o enfrentamento da pandemia. Eu vou ler o que diz o nosso texto legal. Autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área da saúde, sujeitos à vigilância sanitária, sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que registrados por pelo menos uma das seguintes autoridades sanitárias estrangeiras e autorizados à distribuição comercial em seus respectivos países. Nós temos aqui o FDA, nós temos a EMA, nós temos aqui outras 4 instituições, ou seja, por exemplo, se a vacina da Pfizer for autorizada esta semana pelo FDA, no Brasil, a Anvisa terá 3 dias, ou seja, 72 horas, para se manifestar. A vacina da Coronavac, tanto debatida nos últimos meses, que está sendo a parceria com o Instituto Butantan, se ela for aprovada por uma dessas instituições que estão no nosso texto da lei e que tenha uso no seu país de origem, a Anvisa poderá dar em até 3 dias a autorização para que ela possa, então, também ser administrada no Brasil. O mesmo vale para a vacina de Oxford e as demais vacinas, como a vacina que está sendo também debatida com mais intensidade nos últimos dias, que é a vacina Sputnik da Rússia. Temos várias iniciativas, o que nós precisamos repito, não dá para administrar nenhuma vacina sem a sua segurança e eficácia comprovada e sem os órgãos reguladores, pelo menos os que estão definidos na lei, e a nossa Anvisa estar acompanhando esse processo, seguindo, então, a legislação para a gente garantir a segurança dos nossos pacientes, dos nossos brasileiros e brasileiras que precisarão ser imunizados. Eu queria saber agora do deputado, doutor Luiz Ovando, como é que vê essa posição agora em relação ao registro? Denise, é importante, primeiro, saudar você, Carmen. Como vai? Tudo bem? Satisfação revê-la depois de muito tempo. Igualmente. Mas nós não discordamos, né, nos pontos fundamentais. Mas é importante porque eu tive uma professora que dizia que a história é mestra da vida, e nós construímos história todo dia. E a gente não pode se esquecer do passado. Há muito pouco tempo, neste ano de 2020, o governo federal foi proibido, inclusive, de gerenciar os rumos da abordagem da pandemia aqui no Brasil. Foi dado aos governadores e prefeitos. E dado ao governo a atribuição de liberar recursos, e assim foi feito. Mas, mesmo assim, o Ministério da Saúde se manteve ativo, legislando através de decretos, de portarias, de uma série de situações, normatizando aquilo que ele sempre acreditou ser importante. Veja que agora, nessa situação, e que nós temos aí iniciativa do mundo todo, mais de 200 estudos de vacinação, inclusive alguns de mais destaque, que se chega em torno de 17, e aí a Sputnik, que não passou, não teve, inclusive, a anuência do seu órgão de controle, inclusive dos organismos internacionais, para que houvesse, na verdade, segurança para que essa vacina pudesse ser comprada. E agora existe uma lei do novo deputado Luizinho, que foi proposto, 1406, bastante sensata, porque quando nós vamos para uma agência tipo FDA, a European Medicines Agency, Pharmaceutical Medical Device Agency, enfim, todas essas que estão listadas aí, nós devemos, na verdade, nos dobrar a isso, porque eles têm credibilidade internacional. E isso sendo aceito lá nos países de origem, teoricamente, nós poderíamos aceitar aqui no nosso Brasil. Agora, o que acontece? Se nós formos desprezar o posicionamento da Anvisa, seria interessante que nós não gastássemos dinheiro com a Anvisa, que nós ficássemos única e exclusivamente atentando para a normatização desses órgãos internacionais e aí trazendo as drogas. Mas nós também sabemos que existem características epidemiológicas, existem características raciais, portanto, etimológicas, enfim, existem variações geográficas
que cada situação precisa ser analisada especificamente. O que está acontecendo hoje? Existe uma pressão política do governo de São Paulo que abraçou a Sinovac pelas suas razões, que nós não vamos discutir aqui, e que, na verdade, quer impor esse comportamento ao país todo. Então, é importante que a gente diga e justifique o porquê que a população se coloca numa posição contrária à obrigatoriedade da vacina. Porque esse vírus nasce lá na China. E nós sabemos pela história, por isso eu disse a importância da história, nós sabemos da história que lá aconteceu o seguinte: houve, né, subtração da verdade, esconderam aquilo que era cientificamente correto, negaram a existência do vírus, falaram que não passava de pessoa para pessoa e criou-se uma insegurança em relação à China. Nós temos que falar isso, isso aí é notória de todo mundo. Então, quando aparece um Estado em que, teoricamente e também de fato, o seu governador é oposição ao governo federal e coloca uma situação dessa, nós temos que ter uma certa reserva. Mas a Anvisa já mandou, já está lá o pessoal lá na China, fazendo a verificação das fábricas, de tudo que é necessário, e não há prazo para que isso seja verdadeiramente colocado de uma forma que se possa ter credibilidade naquilo que está sendo investigado. Então, o que nós temos que defender é que a Anvisa detém o bastão científico da situação e ela vai determinar verdadeiramente a hora de fazer aquilo que precisa ser feito, que é a compra desta ou daquela vacina. Quando nós vamos para a Pfizer, o que acontece? É uma vacina de uma eficácia fantástica, 95%. Isso quer dizer que de 100 pessoas, 95 têm a produção de anticorpos suficientes para fazer frente à possível infecção. Mas você precisa de base para isso, você precisa de infraestrutura para isso. E que, na verdade, nós não podemos, de forma alguma, tomar São Paulo como exemplo de Brasil. São Paulo é um estado que tem 250 mil quilômetros quadrados e o Brasil tem 8 milhões e 500 mil. São Paulo tem uma infraestrutura fantástica, de país de primeiro mundo e de comunicação inquestionável. Tem dinheiro, é rico. Nós não podemos pegar e comparar São Paulo com Amapá, cuja comunicação se faz por navio, se faz por ar e outras coisas mais, Amazonas, de uma extensão fantástica. Então, nós temos que ter essa sensibilidade e não querer pôr os carros na frente dos bois. E o Ministério está fazendo esse plano, Denise. É importante que a gente diga isso. Está muito bem estabelecido, né? Os meios de distribuição dessa vacina estão aí, não são diferentes da vacina SEIB, não são diferentes da tríplice, não são diferentes da vacina contra a tuberculose, da difteria, do tétano, da coqueluche, mais duas que existem hoje, enfim. Agora, nós não temos condição de estar comprando equipamento que baixe temperatura a 70 graus negativos para colocar não lá precisa mais, doutor Luiz. Não precisa. Eles precisam disso. Agora, nós temos que ter a tranquilidade de dizer assim, olha, o programa está feito e o Ministério tem feito isso. Né? É bom que a gente esclareça isso à população. Eu não estou aqui defendendo Bolsonaro, não estou defendendo isso aqui, nós temos que ser sensato. O Ministério tem o seu programa de vacinação. E o aspecto emergencial será comprado, ele já se disponibilizou a fazer isso, já está acertado fazer isso, só que nós não podemos pegar e jogar a posição da Anvisa de lado e simplesmente abraçar as agências internacionais de controle de qualidade. Deputado, vamos ouvir a deputada Carmen Zanotto, por favor. Doutor Luiz, acredito que, assim como eu, o senhor deve ter votado o mesmo texto que hoje é lei. O que diz a lei é o que será, talvez, fruto de debate no Supremo, inclusive, se estiver aprovado por uma dessas agências que constam na lei, ou agências que poderão ser incluídas em função da autorização. Acho que nós não estamos divergindo num tema que é a coluna mestra disso, que é a comprovação da sua segurança e da sua eficácia. Nós dois concordamos absolutamente, o senhor na condição de médico e eu na condição de enfermeira, que já atuei como gestora municipal e estadual. Não dá para a gente imaginar que nós vamos sair comprando vacina sem a devida comprovação científica desta vacina, tá? Doutor Luiz, tem votação, tá? Estão nos chamando para votar. 70. E você tem equipamento para manter esse menos 70 no Acre?
lá em, Não, não, em doutor Luiz, Humaitá, a da do Pfizer, Amazonas? doutor Luiz, essa era uma preocupação que nós tínhamos há 4, 5 meses atrás, tínhamos até a semana passada. A partir do momento que a Pfizer comunica que tem containers que cabem 4.875 doses, que são como se fossem 5 caixas de pizzas dentro desses containers, e que você pode abrir essa caixa de isopor especializada com essa capacidade de menos 80 graus, retirar as doses que são necessárias, colocar na geladeira, manter na geladeira das nossas salas de vacinas por 5 dias, significa que não são só os grandes centros que poderão receber a vacina da Pfizer. Porque, por exemplo, na minha cidade de Lages, eu não tenho geladeira a menos 80, mas chegando esse container em Lages, pelo aeroporto de Florianópolis ou pelo aeroporto de Navegantes, eu tenho um prazo de 30 dias para atender a minha cidade e a nossa região como um todo. Então, a Pfizer trouxe para nós agora essa novidade, que até a semana passada nós não tínhamos essa informação. Nós precisaríamos de espaços com capacidade de conservar essa vacina até menos 80 graus. Agora a gente tem isso. Pode abrir sem comprometer as vacinas que estão lá dentro. O que a gente precisa fazer é a reposição do gelo seco. Então, nós temos que lembrar que nós estamos falando de vacinas, que a grande maioria delas, a da Fiocruz deverá ser 2 doses, a da Pfizer deverá ser 2 doses, a do Butantan também talvez sejam 2 doses, vai depender de cada uma das empresas produtoras para a gente poder saber quais são os critérios específicos de cada uma dessas vacinas. Agora, a organização, eu tenho muito medo, e quero aqui repetir isso que eu disse na reunião de ontem na nossa comissão externa. Tenho muito medo de uma corrida desenfreada, de sobreposição de compras de seringas e agulhas e de critérios diferentes para os brasileiros. Se nós não temos vacina para toda a população brasileira, nós temos que ter critérios. E o critério é a população de maior risco primeiro, os nossos idosos, independente do estado que eles residam ou da cidade ser mais pobre ou mais rica para adquirir. Por isso que a gente defende, e tanto é que nós votamos essa semana, o senhor sabe, a semana passada já se transformou em lei, a medida provisória que destinou praticamente 2 bilhões de reais para a Fiocruz. Temos mais uma medida provisória que é para aquele pool pela OPAS, pela Organização Mundial de Saúde, que o governo federal aderiu para também um pool de indústrias que estão sendo pesquisadas, a gente poder, que é a Facility, poder ter as vacinas à disposição, que nós também, COVAX Facility, que é um pool de pesquisas que estão sendo feitas e o Brasil poder aderir. Então, o que eu acho que está faltando, com sinceridade e sem apego à disputa de São Paulo com o governo federal, é que os governadores, os secretários municipais tenham segurança que o governo federal vai comprar as vacinas que tenham segurança e eficácia comprovada para serem administrados. Eu acho que eu e o senhor, nesse sentido, temos a mesma leitura no momento adequado que elas estiverem à disposição. Perfeito, chegamos ao final do nosso debate. O governo deve comprar todas as vacinas. Eu agradeço muito a participação do deputado doutor Luiz Ovando, deputado federal pelo PSL de Mato Grosso do Sul, e Carmen Zanotto, que é deputada federal pelo Cidadania de Santa Catarina, integrante aí da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19. Muito obrigada aos dois. Uma boa tarde.